Wagner comentar, porque o Wagner que trouxe essa notícia, depois o Ataliba tem um negócio muito importante para falar para vocês. Wagner, essa aqui é uma notícia que você colocou, então eu peço que você comente isso, porque isso vai nos prejudicar, os 10 nomes para cargos com mandato, e isso vai causar um problema lá com o Bolsonaro. Realmente vai causar, porque afeta a Agência Nacional de Mineração. Eu gostaria que você, depois o Ataliba, tocasse nesse assunto. Pode ser, Wagner? Como essa nomeação, nós estamos falando aí a respeito da Agência Nacional de Minério, né? Do Ministério de Minas e Energia, né? E do Ministério do Meio Ambiente, que compromete também. Eu gostaria que o Ataliba mesmo comentasse, porque ele tem informações mais precisas, Luiz. Pode deixar o Ataliba começar esse hangout, faz essa gentileza, vamos lá. E ó, é extremamente importante isso aí. Ok, Ataliba, então, por favor, pega o fio lá da meada. Eu te agradeço, Wagner, ter jogado essa responsabilidade sobre minhas costas. Então eu vou direto ao assunto, Brasil. Vocês terão motivos maiores ainda para defender o nosso governo eleito legalmente, Jair Bolsonaro e General Mourão. Está em curso o maior golpe do século que está sendo aplicado. Eu quero que você entenda, Brasil, a gravidade dos fatos que estão ocorrendo. Eu vou mostrar para vocês a prova de que o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário brasileiro está totalmente aparelhado e eles estão trabalhando não só mais 24 horas por dia, mas é tempo integral e mais algum tempo além disso. Entenda, nação, que mesmo com o Jair Bolsonaro já eleito, o Senado está aprovando a toque de caixa a indicação de nomes para cargos públicos feitos por Michel Temer, atendendo a pedido de políticos bandidos que não conseguiram se reeleger, em grande parte são eles. O exemplo do Romero Jucá, lá de Roraima, que é contrabandista juntamente com sua filha de Nióbio. Presta atenção à gravidade. Estou começando a aberar a história para vocês entenderem onde é que está o arcabouço da podridão. Então, toda a base de apoio desse governo aí, aparelhada, esquerdopata, estão se preparando. Lembre-se, Brasil, de que eles prepararam todas essas leis e acionaram gatilhos para se protegerem. Eles estavam na certeza de que o Haddad seria eleito. E como não conseguiu, estão usando os gatilhos privilegiados em leis cheias de brechas para se blindarem e travar a administração do nosso futuro governo, Jair Bolsonaro e General Mourão. Nos últimos dias agora, desta semana que está aqui findando hoje, presta atenção, nação, o que está acontecendo. O plenário do Senado Federal aprovou extra pauta com 10 nomes para cargos, em sua maioria, com mandato. Isso quer dizer, se isso perdurar da forma que está, o governo de Jair Bolsonaro e General Mourão já vai iniciar banguela, vai iniciar com a muleta debaixo do braço. O que impede que o novo governo do presidente Jair Bolsonaro possa demiti-los? É claro que nós sabemos que as leis devem ser feitas para beneficiar a nação. A nação somos nós, cidadãos brasileiros, não bandidos. Bandidos têm que ir para a cadeia. Eu quero inclusive te dar os parabéns aí, Wagner, por essa camisa sua, esquadrinhada. Realmente é o xadrez que esses bandidos merecem. Mas o que está acontecendo, Brasil? Entre o primeiro e segundo turno das eleições, o Senado montou quase toda a Agência Nacional de Mineração.
Aí a pessoa que não entende, porque o povo brasileiro, em grande parte, não foi ensinado o que significa isso, então preste atenção no que eu vou dizer. Antes de ontem, o Senado Federal aprovou o nome de Victor Becker para diretor-geral do órgão recém-criado chamado Agência Nacional de Mineração, que estará substituindo o mais podre instituto chamado Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, vinculado diretamente ao Ministério de Minas e Energia. O que vem a ser isso, nação? Preste atenção. É o órgão responsável para emitir todo tipo de autorização de exploração mineral, concessões minerais em todo o território brasileiro. Ou seja, esse que o Senado Federal já aprovou para a Agência Nacional de Mineração, eles estão calculando que na gestão do presidente Jair Bolsonaro e General Mourão estarão controlando a área mais poderosa do país. Muita gente que não tem esse conhecimento imagina que a Caixa Preta da República é o BNDES, mais perto da Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM, um labirinto de canalhas, contrabandista, o senador Valdir Raupp, do PMDB. No passado, eu tenho as provas guardadas, ele foi denunciado por contrabando de nióbio. Todos eles estão com o DNPM aparelhado e eles estão com medo que se mexa lá. É necessário que se faça uma devassa brutal dentro do DNPM, dentro da Agência Nacional de Mineração. Eu vou dar um exemplo para vocês, o poder que é isso aí. Vocês imaginam o Brasil de norte a sul, leste a oeste, as milhares e milhares de reservas minerais de alto valor. Aí eles criaram a Lei Candir, uma forma de beneficiar e legitimar a fraude do contrabando, que aquilo não é exportação, do contrabando de nossos bens minerais. E assim sendo, através desta empresa, existe um Instituto Brasília. Eu quero que aquelas pessoas mais interessadas anotem e gravem este nome. Instituto Brasileiro de Mineração, cuja sigla chama-se IBRAM. Instituto Brasileiro de Mineração, ele foi criado há muitas décadas, é justamente nesse instituto que estão agremiadas todas as corporações internacionais do controle mineral do subsolo brasileiro. Eles fizeram o marco da mineração no Brasil, excluindo o cidadão deste direito. As cooperativas de mineração não puderam participar. A sociedade civil, que eu me refiro, o povo brasileiro, que dizem que temos o direito do sufrágio universal nas urnas, não tivemos o direito, porque assim eles criaram uma legislação tão miserável que eles pagam royalties, compensação financeira. Eu vou dar o exemplo da cidade chamada Paraopebas. É o município, o segundo município maior exportador do Brasil, só perde para a cidade de São Paulo. É o maior exportador de bens minerais do planeta. Linha reta não dá 100 quilômetros de onde eu estou sentado. Eles pagam apenas royalties, estão deixando o rombo no grande projeto Carajás. O projeto é para exportar somente ferro. O resto dos bens minerais são contrabandeados, desde a prata, ouro, paládio, diamante, desde o cobre. Existe uma região lá que é rica em urânio, que é mineral estratégico. É competência do Superior Tribunal Militar, por questão de segurança nacional, investigar isso. Então é essa a razão de eles estarem blindando a Agência Nacional de Mineração para que a Caixa Preta não seja quebrada. Eles estão com medo que se faça uma devassa lá dentro e o podre da República caia por terra. Eu vou dar um exemplo para vocês, nações. Eles estão com medo que o povo brasileiro conheça sua verdade, sua real capacidade, sua potencialidade. Se nós arrancarmos ouro em larga escala, igual existe em minas riquíssimas nesta Amazônia brasileira,
Existe uma região muito rica no Nordeste, lá a região do nosso amigo Coronel Azim, e nós podemos fazer um grande lastro de ouro nos cofres da nação. Aí nós temos como peitar o resto do mundo. Não deixar o Brasil fabricar armas nucleares. O professor Enéas Carneiro avisou sobre a necessidade de fabricarmos a bomba atômica. A mídia pusilânime fez chacota e o povo não tinha maturidade suficiente, não entendeu, faziam chacota. Agora vocês imaginem o seguinte: a maior reserva mineral, os melhores campos agricultáveis, as melhores fontes de água do planeta estão no Brasil. Os olhos do mundo estão tudo voltado para isso. E é justamente a Agência Nacional de Mineração que controla tudo isso. E assim sendo, Brasil, nós sabemos que o almirante Otto, um homem muito sábio brasileiro, construiu a mais moderna centrífuga de enriquecimento de urânio do mundo. Nós temos capacidade e dominamos o ciclo do plutônio. Know-how totalmente brasileiro. Mesmo assim, não deixaram nós desenvolver armamentos nucleares para garantir esse panteão de riquezas. E eles estão com medo porque o Haddad perdeu, General Mourão, Jair Bolsonaro foram eleitos pela vontade de Deus, que usou cada um de vocês, cada um de nós brasileiros. O jogo inverteu e eles criaram gatilhos em leis morais para que assim eles possam colocar bandidopatas, canalhas, bandidos, vagabundos dentro da Agência Nacional de Mineração, e assim acredita eles que vão colocar uma muleta debaixo dos braços de Jair Bolsonaro e de General Mourão. Então, nação brasileira, a Agência Nacional de Mineração, ela foi criada para substituir o DNPM. 2 mares de corrupção. Então, esse DNPM, que está sendo agora substituído, são justamente esses órgãos responsáveis por tudo isso. Todos indicados, esses nomes, pelo presidente Temer. Além desses nomes para a agência reguladora, o plenário do Senado Federal, ainda indicando, atendendo os caprichos desse sistema de governo podre que está aí, além dos nomes da agência reguladora, ANEEL, da mineração, o plenário do Senado aprovou, entre terça e quarta-feira passada, eles estão trabalhando a passos largos, nomes para embaixadas. Agora veja a gravidade que está entrando. Uma pessoa foi indicada e já foi sabatinada e já foi aprovada para o Superior Tribunal da Justiça Militar. Veja o grau da gravidade, Brasil. Vocês imaginam o seguinte: nós temos um Congresso Nacional totalmente esquerdopata, mas somente o presidente da República tem poderes para convocar as Forças Armadas. Mas nós temos 2 homens da confiança do povo brasileiro. Tanto Jair Bolsonaro como General Mourão, eles estão no ponto-chave. Precisamos apoiar esses nomes. Eles nunca pensaram que iam perder esta eleição. Então prepararam tudo isso. Quando perderam, rapidamente eles escolheram uma pessoa, certamente um esquerdopata, para colocar dentro do Superior Tribunal da Justiça Militar, porque eles sabem que se os esquerdopatas dentro do Congresso Nacional engrossarem o caldo, a coisa pode pegar e o gatilho 142 pode ser acionado. Aí eles vão pro cacete. Então, imediatamente, eles já nomearam uma pessoa para estar lá dentro, para que ele crie mecanismo para internacionalizar o problema interno do Brasil, que nós aqui dentro podemos resolver. Não podemos aceitar nada disso, Brasil. Ainda tem mais um outro fator. Dentro do Superior Tribunal do Trabalho, já aprovaram também outra pessoa. Vocês imaginem o que eles podem estar planejando para internacionalizar as questões trabalhistas brasileiras para travar a administração Jair Bolsonaro e General Mourão. Presta atenção, todos esses nomes estavam travados há mais de 11 meses, estava na gaveta do Congresso Nacional, do Senado Federal. Ninguém se interessava em mexer com isso aí. Foi só a direita ganhar, eles aceleraram o passo.
Na próxima semana, esteja ligado, Brasil. Bombardeia isso para que eles saibam que o povo brasileiro não é esse povo tolo que eles pensam. Nós mudamos. Nós demos uma guinada neste país. Nós vamos mostrar para aquelas ratazanas do Senado Federal que se consideram alto clero, uns verdadeiros pusilânimes que vivem às custas da nação, matando o povo brasileiro. Na próxima semana, o Senado Federal deve aprovar o nome de Moisés Moreira. Anota o nome desse elemento aí. Moisés Moreira, para diretor-geral da Anatel. A sua sabatina já foi marcada para terça-feira, 6 de novembro. Vocês imaginam, Brasil, a situação. Eu, por exemplo, já tem dias que me afastei do Facebook porque eles matam as páginas, estão travando, o WhatsApp é vigiado, as redes sociais, eles estão invadindo essa nossa liberdade de expressão, as leis de liberdade, mesmo sabendo que perderam, eles estão criando gatilhos para tentar inviabilizar o governo de Jair Bolsonaro e General Mourão. Esse atual governo de Temer, eles tinham tanta certeza que o Haddad ia ganhar, que chegou a afirmar que ia deixar esses cargos todos para o novo presidente da República nomear. Mas quando eles viram que a esquerda perdeu, que a esquerda entrou em desgraça, imediatamente eles trataram de nomear todos os patifes, todos os cães, toda essa escória de bandidopatas. Eles mudaram de ideia e deram o golpe na nação. Aqueles calhordas estão traindo a nação. Eles estão praticando crimes de lesa-pátria. Eles estão indo contra o interesse nacional. Não vamos deixar nada em aberto. Vamos dar um basta nesta farra imoral. Então, o Carlos Marum deixou bem claro, nós vamos governar até o fim. Nós vamos fazer o que for necessário. Então, Brasil, ele falou isso. E nós somos o dono dessa pátria. Nós não vamos fazer o que é necessário, não. Nós vamos acabar com esses patifes. Se for necessário, nós vamos tomar as ruas deste país. Nós vamos para o Planalto. Nós vamos sacudir a República. Nós precisamos apoiar o novo governo que foi eleito e vamos estar com ele irmanado, porque esses esquerdopatas estão deixando bem claro que eles obedecem a seus senhores. Eles comem o nosso dinheiro, afundam a nossa nação, traem o povo brasileiro e servem aos cartéis internacionais de George Soros, a nova ordem mundial, aos Bilderbergs, ao Clube de Roma, estão se entregando a eles, estão pensando que o povo brasileiro vai cruzar os braços. Nação brasileira, o grande medo deles, eu vou agora resumir. Eles estão com medo porque a nação brasileira está entendendo que o segredo do Brasil está nos bens minerais. Nós podemos, em questão de meses, arrancar um verdadeiro Eldorado debaixo da rocha da terra e fazer um grande lastro de ouro. Eu quero que todos os brasileiros reflitam. O nióbio é um bem mineral extraordinário, é um bem mineral exclusivo brasileiro. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, 100 gramas de nióbio é suficiente para transformar 1 tonelada de ferro no mais nobre aço do planeta, aço maleável. Se você der um tiro de fuzil numa placa de aço com nióbio, ela segue, mas a bala não vara. Nós somos detentores desse nióbio. O grande problema é que eles incharam todo o mercado internacional com nióbio. Por exemplo, a China é a maior produtora de aço do planeta, é a maior exportadora de aço do planeta, as indústrias lá funcionam a todo vapor, o nosso nióbio. Ou seja, 1 quilo de nióbio comparado com 1 quilo de ouro, o nióbio tem um valor irrisório. Ou seja, no momento, o nióbio, devido ao mercado internacional estar inchado, não é o bem mineral que poderá catapultar o Brasil para que o Brasil se torne a grande potência em questão de meses. Mas nós temos outra bomba além do grafeno, porque o grafeno tem a mesma limitação. Ainda é um mercado limitado. Mas nós temos o bem de todos os bens minerais que pode mudar a história do país. Então somente o governo de Jair Bolsonaro faça uma devassa dentro da Agência Nacional de Mineração, dentro do IBAMA, faça o IBRAM conhecer o verdadeiro lugar dele.
regulamentar a mineração brasileira para que tudo seja destinado e revestido para o povo brasileiro. Nós temos condição de fazer um lastro tão gigantesco nos cofres públicos da nação que nós podemos peitar e produzir a nossa própria moeda escorada em ouro. Aí sim, as nações fortes que nunca nos engoliram, mesmo sendo nós autênticos, terão que nos engolir porque nós teremos a bomba atômica. Se eles não atenderem nossas exigências, nós ameaçamos jogar uma montanha de ouro no mercado financeiro mundial que quebra todo o sistema. Aí sim nós teremos uma grande arma na mão. Inclusive nós pedimos ao novo governo que estará assumindo as rédeas deste país, para que não faça privatizações estratégicas, porque nós temos condição do povo brasileiro assumir tudo isso e fazer o Brasil assumir seu lugar de direito de destaque. A maior potência mineral, a maior nação que tem seus campos agricultáveis, nós temos condição de fazer com que o hino nacional se cumpra e a bandeira brasileira, gigante pela própria natureza. Tu és grandioso, impávido colosso. Nós botaremos ordem na casa e prosperaremos como nunca. Então, Brasil, estejamos mais do que nunca atentos, porque a cilada deles é muito grande, eles estão em desespero. Eles têm compromisso com quadrilhas e nós somos os donos desta casa. E nesta casa não permitiremos mais bandidos daqui para frente. É um dever moral de cada brasileiro vigiar, zelar e primar por esta nação, para que assim possamos ter orgulho dentro de poucos meses e dizer: valeu a pena ter lutado pelo Brasil. Luiz, é com você. Ô, Luiz.